Nossos dois assuntos de hoje. Em primeiro lugar, uma rápida análise numa pesquisa feita pela Paraná Pesquisas a respeito de quem os brasileiros votariam para a presidência da República. Deu empate técnico e vamos analisar direitinho as causas e consequências disso. Segundo ponto, que também é fundamental, diz respeito ao que o IBGE divulgou hoje da taxa brasileira de desocupação ou desemprego, como nós estamos acostumados a falar, referente ao trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. Então, um mês de 2023 e 2 meses de 2024. Meu nome é Eduardo Starosta, esse é o canal Fora de Curva, e antes de iniciar o vídeo, já peço para os amigos aí fora de curvísticos que deixem seu like e lembre-se ao final de compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e aquelas pessoas que estão assistindo esse canal pela primeira vez, eu faço convite para inscrição. Vamos lá para o trabalho, gente. Bom, se nós tivéssemos hoje uma eleição presidencial e o ex-presidente Jair Bolsonaro não estivesse impedido de concorrer, em tese ele seria eleito com 41,7% dos votos contra 41,6% do atual presidente Luiz Inácio da Silva. Ou seja, uma diferença de 0,1% dos votos. Ou 1 sobre 1000 para ser mais exato. Isso é uma diferença nada significativa, consideraríamos sim um impacto técnico. E aí nessa pesquisa se coloca, claro, o cenário no qual Bolsonaro não concorre por seus impedimentos judiciais, pelo menos na atualidade. Aí colocaram outros candidatos alternativos, como a esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro. Ela ficaria com 43,4% das intenções de votos, contra 44,5% de Luiz Inácio da Silva. Ele seria, nessa pesquisa, vitorioso, mas dentro daquela situação de empate técnico, onde se comporta erros estatísticos. Também foi testado contra Luiz Inácio da Silva o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o de Minas Gerais, Romeu Zema, do Paraná, Ratinho Júnior, de Goiás, Ronaldo Caiado, e a senadora Tereza Cristina, que foi uma baita ministra da Agricultura, que é lá do Mato Grosso do Sul, e finalmente encerraram o coquetel de candidatos para enfrentar o atual presidente com o senador Ciro Nogueira do Piauí. O negócio é o seguinte: nomes conhecidos por todo o Brasil para concorrer frente a Luiz Inácio da Silva, de acordo com uma proposta ou lembrança do governo anterior. Jair Bolsonaro e Michele Bolsonaro, ambos os dois, com empate técnico em relação a Luiz Inácio da Silva. Esse é o ponto crucial, gente. Um tem 41% e muito, outro tem 41% e um pouquinho, ou seja, uma diferença estatisticamente muito tênue e bem dentro ou quase no núcleo da margem de erro. Então, se a eleição fosse hoje, se nós estivéssemos em 2026 agora, simplesmente ao depositar um voto na urna, ninguém saberia qual seria o resultado. O que lembra isso? Lembra exatamente o último trimestre de 2022, quando houve a eleição que elegeu o atual presidente da República, também governadores, senadores, deputados, enfim, uma série de gente. Mas o que importa nessa análise que eu quero pensar com vocês é que de 2022 para cá, para 2024, não houve praticamente nenhuma alteração na polarização política do Brasil, e isso nos retoma o papo que eu fiz no Fora de Curva de ontem a respeito das bolhas políticas que não estão se comunicando. Pessoas que se definem como esquerda ficam numa bolha, pessoas que se definem como direita ficam em outra bolha. Só tem um segredinho aí, gente. Olha só, vamos pegar o cenário mais instigante, que é Jair Bolsonaro frente a Luiz Inácio da Silva. 41,7% para o ex-presidente, 41,6% para o presidente atual. O que está faltando aí? Claro que são os 16,7% que anulariam o voto ou não votariam nenhum nem outro. Poderiam, como eu falei, anular, votar em branco, fazer uma série de coisas. Não querem se identificar com nenhuma vertente ideológica do Brasil atual. Gente, sinceramente, o que eu acredito? Que esse 41,7% para o Bolsonaro e os 41,6% para o presidente Luiz Inácio da Silva não vão mudar de ideia até 2026. Nem que o candidato oposicionista não fosse Jair Bolsonaro, fosse a dona Michele ou qualquer outro, essa polarização iria continuar. O que vai decidir o fiel da balança
efetivamente vai ser esses 16,7% que se posicionaram entre brancos e nulos. E o que se faz numa situação dessa? O que um governo faria numa situação dessas? Simplesmente aprofundar a pesquisa em relação aos indecisos para ver como satisfazê-los de uma forma um pouco mais plena que a atual. E aí, isso significa muito, porque esse é o fiel da balança que vai definir o próximo presidente da República. Como eu falei, a situação ou o governo atual tem que entender esse eleitorado, assim, claro, como a oposição tem que fazer com que, eu tenho a obrigação de fazer com que a maior parte desses indecisos ou que renegam ambas as polaridades, pelo menos acatem, aceitem que seria melhor uma mudança na gestão federal. Então, só para concluir essa questão, estatisticamente, não pendendo para um lado ou para o outro, tem o lado, é claro, mas não vem ao caso nesse momento, porque eu estou fazendo uma análise de probabilidade, uma análise estatística. Se você faz parte dessa minoria de indecisos, o seu voto vale muito mais do que cada um de nós imagina. Porque você ou vocês, como um grupo de indecisos, têm o poder de decidir quem vai ser o presidente da República a partir de 2026. Vão pensar muito bem essa questão, porque o futuro do nosso país está em jogo. Lógico, como eu falei antes, os polarizados não vão mudar de opinião, mas quem não está em nenhuma das bolhas e tenta trafegar livremente dentro de uma conduta mais pragmática em termos de política, são esses sim que vão decidir quem vai nos governar a partir de 1º de janeiro de 2027. Agora vamos para o próximo assunto do Fora de Curva. Hoje o IBGE divulgou as informações referentes à taxa de desocupação, que nós conhecemos como desemprego, referente ao trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro. A cada mês eles vão mudando esse trimestre, que é móvel, incluindo um mês e tirando o mais antigo. Então o indicador anterior era novembro, dezembro, janeiro, agora dezembro, janeiro e fevereiro. E o que aconteceu? Em novembro, dezembro e janeiro de 2024, a taxa de desocupação fechou em 7,6%, que estava mais ou menos dentro do previsto. Já tirando novembro e colocando fevereiro, ou seja, trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro, fechou com 0,2 pontos percentuais a mais. E isso me surpreendeu. Eu confesso que me surpreendeu, simplesmente porque ontem foi divulgado pela CAGED uma alta de empregos formais da ordem de 311 mil novas vagas, postos de trabalho criados. Poxa, isso foi um recorde para os últimos anos, só perdendo nos últimos anos em termos de primeiro bimestre para a recuperação da pandemia, que é uma informação enviesada. Então, como é que poderia, com tanto emprego dando como penca de banana por aí, ou mais que chuchu na serra, nós termos um aumento da taxa de desocupação, incluindo o mês de fevereiro no trimestre de dezembro, janeiro e fevereiro? Bom, antes de aprofundar alguma coerência ou incoerência desse dado, eu tenho que fazer uma diferenciação. A CAGED, que foi o dado que eu discuti ontem, ela mede o saldo entre empregados e desempregados de cada mês. Já o dado do IBGE, primeiro, ele é uma média trimestral e a mensuração dele se refere àquelas pessoas que estão procurando emprego. Não basta apenas não ter emprego. Para ser considerado desempregado, tem que não ter emprego e ainda por cima estar procurando algum posto de trabalho. Então, a rigor, são duas medidas diferentes. Só que em alguns momentos elas têm que convergir, têm que ter uma certa coerência. E é isso que eu estou achando que não tem. Por que eu digo isso? Bom, de acordo com a CAGED, fevereiro houve uma alta do saldo de postos de trabalho formais, aqueles com carteira assinada, de 111 mil vagas. Então, para fazer uma análise um pouco mais precisa, meticulosa dos dados do IBGE, vamos pegar os dois trimestres, um seguido do outro. Um novembro, dezembro, janeiro, o outro cai fora novembro, entra fevereiro, então dezembro, janeiro, fevereiro de 2024. Olha só, no primeiro trimestre, ou no trimestre imediatamente anterior encerrado, em janeiro, nós tínhamos 100.593 pessoas trabalhando. Caiu para 100.250.000 pessoas, ou seja, uma queda de quase 250 mil postos de trabalho. Mas tudo bem, vamos fazer uma consideração um pouco mais precisa ou um pouco mais detalhada. Já que a CAGED trabalha só com pessoas de carteira assinada e foi 306 mil empregos a mais entre janeiro e fevereiro,
Olha só, vamos dar uma olhada de empregados no setor privado com carteira assinada. Pulou de 37.950.000 para 37.995.000. 45 mil postos de trabalho a mais, frente ao dado da CAGED de 306 mil. Então, na comparação, a CAGED está nos dando uma informação 6 vezes maior. E agora eu vou dizer, isso é de se desconfiar. Existe alguma informação errada, existe alguma estimativa errada, ou do IBGE ou da CAGED. Mesmo que eles tratem de conceitos em princípio diferentes, eles não podem ser tão divergentes como estão sendo. Então, ou o desemprego, segundo o IBGE, aumentou porque houve sim uma restrição na oferta de postos de trabalho no mercado brasileiro em fevereiro, ou então é a CAGED que está certa e o IBGE cometeu uma barbeiragem. Lembrando aqui, gente, que eu estou fazendo apenas com um mês de diferença, na verdade. No primeiro trimestre eu estou considerando novembro, dezembro, janeiro, e no segundo, dezembro, janeiro e fevereiro. Ou seja, sai novembro, entra fevereiro, os outros meses são idênticos. Então, a evolução de um período para outro significa a força de variação do novo mês e da retirada do anterior. E isso mostra efetivamente que, segundo o IBGE, a força do mercado de trabalho se arrefeceu em fevereiro, e isso, repetindo, redundando mesmo, se contrapõe ao dado produzido pela CAGED do Ministério do Trabalho. Vão ficar com essa pulga atrás da orelha até surgirem informações que nos deem um esclarecimento da situação. Será que o Brasil está bombando em termos de vitalidade econômica ou a história não é bem assim? E eu deixo essa resposta para vocês nos comentários. O que eu tinha para falar hoje era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, peço novamente, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E as pessoas que estão assistindo pela primeira vez o canal Fora de Curva, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês. Deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!